pensando, qual que é a mensagem da cruz? Qual é a mensagem da cruz? E aí eu falei, eu acho que eu vou falar sobre isso. Acho que eu vou falar sobre a mensagem da cruz. Eu não vou falar sobre aquilo que eu preparei para falar. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Se você pudesse colocar de pé no seu lugar. Romanos. E eu queria falar sobre isso, a mensagem da cruz. Qual é a mensagem da cruz? Romanos, capítulo 5. A partir do verso 1, vai dizer assim para nós: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por alguém que faz o bem. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Assim, agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por dele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai santo e bendito, louvado, engrandecido, exaltado, seja o teu glorioso nome, Deus. Pai santo, nós somos inundados, Pai, pela tua presença em nosso meio, Pai. Somos gratos ao Senhor pela tua graça, Deus, sobre nós, derramada sobre nós através do sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário. Pai santo, nesse tempo, Deus, nesse tempo tão pequeno que tiramos, Deus, queremos, meu Deus, escutar a tua voz, queremos aprender do Senhor, queremos aprender da tua palavra, queremos ouvir a voz do teu Santo Espírito, Deus, queremos ser tocados, transformados, modificados pelo Senhor e exclusivamente pelo Senhor, Deus. Nosso coração se enche de temor de estarmos diante do Senhor e da tua presença, Pai. E pedimos humildemente ao Senhor, sabendo quem tu és, que o Senhor transmita a nós a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Querido, respondendo e me propondo a responder essa pergunta, e hoje eu disse para o irmão Renato que eu faria uma breve reflexão, tanto porque, como a irmã mesmo já disse mais cedo, nós temos uma agenda cheia, mas eu não gostaria de deixar de trazer um recado para o seu coração essa manhã, ainda que breve, e eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso que será dito, e que depois você fizesse o compromisso de meditar na sua casa, nas palavras que estão ditas e transmitidas para nós através do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, e especialmente nesse versículo 5. A carta aos Romanos é uma carta que se propõe a explicar para nós, pelo menos do capítulo 1
até o capítulo 8, a carta aos Romanos se propõe a explicar para nós acerca da salvação. Então, se você quer saber um pouco mais sobre a salvação, você precisa ler Romanos, principalmente do capítulo 1 até o capítulo 8. Depois, do capítulo 9, 10 e 11, Paulo vai falar da soberania de Deus a respeito da salvação. E depois, a partir do capítulo 12 até o capítulo 16, Paulo então vai transmitir para nós como os salvos devem se comportar na vida com a igreja. Então o capítulo 5, ele vai dizer para nós, ele vai mostrar para nós, talvez seja um dos textos que explica para nós de uma maneira muito clara a respeito da salvação. E me propondo então a responder essa pergunta, qual era a mensagem da cruz? E nesse texto que nós lemos, nós encontramos várias respostas a isso. A primeira resposta que nós encontramos é que a mensagem da cruz é uma mensagem de justificação. Pastor, o que é uma justificação? É alguém que tinha uma culpa, mas a partir daquele momento, ele não se torna mais culpado, ele não é mais culpado, porque alguém transformou aquela pessoa numa pessoa justa. E isso é que é justificação. É se tornar justo mesmo sendo pecadores. Porque eu e você somos pecadores. Eu e você lutamos contra o pecado constantemente. Hebreus vai dizer para nós que o pecado tenazmente nos assedia todos os dias. Nós enfrentamos essas dificuldades e lutamos contra o pecado. Às vezes é o pecado da inveja, às vezes é o pecado da fofoca, às vezes é o pecado de um vício qualquer, às vezes é o pecado do julgamento, e esse pecado nós precisamos lutar contra ele o tempo inteiro, para que possamos a cada dia mortificar o nosso eu. Mas a partir de Cristo Jesus, Deus não nos olha mais com essa lente do pecado. Ele nos olha com a lente da justificação. E nos tornamos justos diante de Deus. Por mim mesmo, de jeito nenhum. Paulo vai dizer que não existe nenhum justo sequer. Não por mim mesmo, mas por causa da justiça de Deus. Cristo se fez justiça por nós. E quando ele fez justiça por nós, então nós nos tornamos justos em Cristo Jesus, não em nós mesmos. Então ele vai começar dizendo, portanto, justificados pela fé. Justificados pela fé. Fé em quem? Em Cristo Jesus. Temos agora paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de paz. A mensagem da cruz é uma mensagem que vai dizer para nós que antes nós éramos inimigos de Deus, que antes nós não éramos povo de Deus. 1 de Pedro, no capítulo 2, ele vai dizer que vocês não eram povo de Deus, mas agora vocês são povo santo, geração eleita, sacerdócio real, por Cristo Jesus. E somente por Cristo Jesus. A mensagem da cruz, querido, vai dizer no versículo 2, acompanhe o texto, Romanos, capítulo 5, versículo 2, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós acabamos de cantar, levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Essa coroa, querido, não tem a ver com bens, essa coroa não tem a ver com um mérito que agora você vai receber uma medalhazinha e Deus vai bater palma e vai dizer, agora você recebeu uma coroa. Não, querido, essa coroa é a vida eterna. Essa é a coroa da vida. Este é o prêmio. O prêmio é estar para sempre com o Senhor. A Sônia disse aqui na Escola Bíblica Dominical
que quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós estamos com um passaporte carimbado. Nós temos o direito de estar ao lado do Senhor. E é isso que a mensagem da cruz vai dizer para nós. A mensagem da cruz não é uma mensagem de peso, muito pelo contrário. É uma mensagem que vai dizer, você agora, a partir de Cristo Jesus, você tem acesso a essa graça. Mas Paulo ainda vai dizer para nós no versículo 3, e não somente isso, versículo 3 ele vai dizer, não somente isso, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo está dizendo para nós, apesar de você estar em Cristo, você sim vai enfrentar tribulações e problemas e dificuldades na sua caminhada. Mas a perspectiva nossa, quando nós estamos em Cristo, quando nós passamos por uma tribulação, nós entendemos e percebemos que por meio da tribulação, Deus quer nos forjar. Deus quer nos fortalecer. Deus quer fortalecer as nossas mãos. Eu lembrei aqui de uma frase que o pessoal fala, sem dor, sem ganho. Normalmente a galera da maromba aí, que gosta de uma academia, não é isso? Sem dor, sem ganho. Para ganhar massa muscular tem que sofrer, tem que estressar o músculo. Para que sejamos íntegros, para que sejamos maduros na fé, nós precisamos enfrentar tribulação. Passando pela prova, dando glória a Deus. Entendeu? Passando pela prova, dando glória a Deus. É você entendendo que a dificuldade que você está enfrentando vai te transformar em uma pessoa mais forte do outro lado. É isso que Deus vai dizer para Paulo. Pois a fé que você tem se aperfeiçoa na fraqueza. Nós somos aperfeiçoados. Por isso que Paulo vai dizer, eu fico feliz também, eu dou glórias a Deus também pela tribulação. Porque, querido, Jesus não prometeu para nós um caminho fácil. Jesus mostrou para nós que o caminho é estreito, que existe sim uma cruz. Tem uma música da Lagoinha que eu gosto muito, que vai dizer, ainda existe uma cruz. Ainda existe um preço a ser pago. O que quer dizer isso? O que quer dizer essa música? Mas Cristo não morreu na cruz do Calvário? Sim, mas Jesus vai dizer, você precisa entregar a sua vida totalmente a mim. Você precisa crucificar o seu eu. E para crucificar o nosso eu, querido, é muito difícil. Então é a tribulação muitas vezes, é a dificuldade, é que vai gerar em nós perseverança. E essa perseverança vai resultar em esperança. E por que vai resultar em esperança? Porque nós estamos vendo que Deus está ao nosso lado em cada momento, mesmo nos momentos de tribulação. Nós acabamos de cantar. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sob a tempestade eu voarei. Sobre as águas tu também és rei. Aquele hino antigo que vai dizer sobre as ondas do mar, as ondas não podem a nau tragar. Quem leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Ainda que a sua vida esteja turbulenta, ainda que você esteja em um momento de luto, ainda que você esteja em uma situação financeira complicada, ainda que na sua família ou seu casamento esteja conturbado, você precisa crer que o Senhor Deus está com você.
E essa tribulação nos enche de perseverança, e essa perseverança nos enche de esperança, porque nós cremos que o Senhor estará ao nosso lado. A mensagem da cruz, querido, é uma mensagem que vai dizer que, quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu em nosso lugar. Essa é a mensagem da cruz. Alguns estudiosos vão dizer que quando Jesus está na cruz do Calvário, ele vai dizer aquela frase, está consumado. A frase está consumado literalmente significa está pago. Está pago. Eu paguei. Eu paguei um alto preço. Está pago. Eu comprei. Colossenses capítulo 1 vai dizer, Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. No literal lá vai dizer, Ele nos arrastou. Ele nos tirou de lá, Ele nos arrastou para o reino do seu Filho amado. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, é o Pai dizendo para nós, eu te amo, você tem valor para mim, e eu estou te arrastando do domínio das trevas para a minha poderosa luz. É isso que eu estou fazendo. Essa é a mensagem da cruz. De alguém que morre por alguém que é pecador. É isso, para alguém que é pecador. É isso que vai dizer no versículo 8, acompanhe o texto. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda nós éramos pecadores. E aí, querido, ele vai terminar essa primeira parte do texto. Voltando lá na frente, voltando lá atrás, no versículo 1. No versículo 9, ele vai dizer assim, assim agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não sei se os irmãos vão lembrar do dia que eu estava aqui e eu falei sobre a salvação. Cristo morreu na cruz do Calvário e Ele nos salvou. Mas existe ainda um processo. E qual é o processo? O processo é o processo da santificação. Nós vamos sendo transformados. Pastor, a gente vai sendo transformado para a gente poder ir para o céu? Não, filho. Para poder ir para o céu é o preço de Jesus, que Jesus pagou na cruz do Calvário. Está pago. Foi isso que ele disse? Está pago. Pastor, mas por que tem a santificação? Vários motivos. Um dos motivos da santificação é você se tornar um ser humano melhor. Ou você quer continuar brigando com seu cônjuge a vida toda? Ou você quer ficar preso no vício a vida toda? Ou você quer viver no passado carregando ódio, raiva, rancor, falta de perdão a vida toda? Ou você quer viver aprisionado pela culpa a vida toda? Ou você quer morrer de ansiedade, preocupado com o futuro a vida inteira? A santificação, querida, é para nos transformar e nos transformarmos em pessoas melhores. A santificação existe para transmitir a glória de Deus através das nossas ações. Quando Tiago vai dizer para nós que sem obras a fé é morta, ele está querendo dizer para nós que aquele que é filho de Deus, aquele que é servo de Deus, não pode viver como vivia antes. E as suas obras agora são diferentes. E através das obras dele, ele mostra a sua fé.
Eu sou transformado e somos transformados todos os dias por Cristo Jesus. É disso que o texto está dizendo, quando ele vai dizer no versículo 10, se Jesus morreu por nós, nós éramos pecadores, e nós já tivemos esse acesso, quanto mais agora pela vida de Cristo. Pastor, por quê? Porque quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós entendemos e cremos que o Espírito Santo da promessa habita dentro de nós. Por nós mesmos somos incapazes, mas o Espírito Santo de nós, ele intercede por nós, nas nossas fraquezas. Paulo vai dizer que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós, o Espírito Santo de Deus que está dentro de mim, o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e o Espírito Santo de Deus vai nos mostrando e nos capacitando. Querido, eu sei que Cristo transforma, porque eu fui transformado. E você sabe que Cristo transforma, porque você tem sido transformado. É quando você começa a não mais se reconhecer. É quando você fala, se fosse um tempo atrás eu partiria para o braço. Mas agora eu sou controlado pelo Espírito Santo de Deus. Se fosse um tempo atrás, eu não cuidaria da minha família como eu cuido agora. Não cuidaria do meu cônjuge como cuido agora. Porque o Espírito Santo de Deus vai nos transformando. Para fecharmos a nossa reflexão, no versículo 11, ele vai dizer, Romanos 5, versículo 11. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Nós nos gloriamos, queridos, em Deus, porque a glória pertence ao Senhor. Tudo é por Ele, para a glória dEle, em favor dEle, para o reino dEle, para a exaltação e glorificação do nome dEle. Querido, quando nós entendemos isso, e eu tenho certeza, eu e a Priscila, a gente conversa muito sobre isso. Ontem a gente estava aconselhando uma pessoa, e ela disse para nós assim, não foi ontem que ela disse um tempo atrás, e ela disse assim, como é que eu não enxergava antes? Aí eu falei para ela assim, é porque os seus olhos não tinham sido abertos ainda. Uma das coisas que acontece, querido, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, é que nós abrimos os nossos olhos. E nós começamos a ver quem nós éramos. E vamos vendo a nossa vida sendo transformada dia a dia. E sabe qual é a única coisa que nos resta fazer? É nos dobrarmos perante a glória de Deus e dizer ao Senhor, muito obrigado. Porque se não fosse pelo Senhor, nós jamais conseguiríamos. Que a sua vida seja essa vida de entrega. Que a sua vida seja uma vida de devoção total ao Senhor. Que a sua vida seja uma vida de olhos abertos, vendo quem o Senhor é e glorificando ao Senhor em cada momento da sua vida, mesmo nos momentos de tribulação, porque Ele te ama. A palavra de Deus vai dizer em Romanos capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus, mesmo as tribulações e as dificuldades estão sendo colocadas na sua vida para o seu próprio bem. Então aproveite
Abra os seus olhos e que a sua vida seja também a mensagem da cruz. Amém? Amém. Quero chamar os irmãos.